2015, uma campanha aparece na internet. Um pastor pedindo contribuições para comprar um avião que valia dezenas de milhões de dólares. O mundo para, manchetes em todo lugar, redes sociais em chamas, cristãos divididos. Mas enquanto todo mundo debatia o problema do avião, poucas pessoas pararam para perguntar: quem é esse homem de verdade? O que está por trás de um dos nomes mais polêmicos e ao mesmo tempo mais influentes no evangelismo moderno? Porque a história de Creflo Dollar é muito maior do que qualquer manchete. É a história de um garoto simples da Geórgia que construiu um dos maiores ministérios do mundo e que chegou a um momento tão sombrio da sua vida que perdeu completamente a vontade de continuar vivendo. E que, apesar de todas essas controvérsias, tem ajudado silenciosamente milhares de pessoas ao redor do mundo. E para entender tudo isso, precisamos voltar ao começo de sua história. Mas antes de te contar essa história, vou pedir para você dar uma força aqui no nosso canal, se inscreva e curta esse vídeo para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possível. Eu preciso da sua ajuda para fazer com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível. E se você gostou desse lindo boné que está escrito aqui Pray da Cristo Red, eu vou deixar para você o link na descrição e aqui também eu vou deixar o QR Code para você fazer a sua compra. Creflo Augustus Dollar Jr. nasceu em 1962 no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Filho de família simples, cresceu em um ambiente de comunidade e valores cristãos. Desde cedo, Creflo demonstrou facilidade para falar, para ensinar e para se comunicar. Na adolescência, já estava envolvido em grupos de jovens, estudos bíblicos e atividades de liderança na comunidade. E depois de estudar na Universidade de Oral Roberts, em Tulsa, Oklahoma, algo foi tomando cada vez mais claro dentro dele. Ele queria plantar uma igreja. Não por ambição, nem por poder, mas com um desejo genuíno de levar a Bíblia para pessoas comuns de forma prática e acessível. E em 1986, ele reúne um pequeno grupo numa escola pública do ensino médio de College Park, na região de Atlanta. Eram poucas cadeiras, poucas pessoas, mas havia algo naquelas reuniões que fazia as pessoas voltarem sempre. Uma clareza na mensagem que ele pregava, uma energia naquela pregação, uma sensação de que aquilo era apenas o começo. E realmente era. Em poucos anos, aquele grupo pequeno se transforma na World Chance Church. Depois disso, a igreja migra para espaços maiores em Atlanta, depois para um auditório próprio e depois para uma arena com capacidade para milhares de pessoas. A mensagem que Creflo prega tem um foco muito bem definido: fé prática, autoridade do crente, prosperidade como consequência de uma vida conectada com Deus. E essa combinação ressoa de forma poderosa, especialmente na comunidade afro-americana. Durante décadas, muitas dessas famílias viveram sob o peso da pobreza, da falta de oportunidade e de uma narrativa que fazia com que sofrer para eles era inevitável. E de repente aparece um pastor negro articulado, confiante, que diz: Deus não criou você para poder viver na escassez, você foi feito na abundância. E para muitos, isso foi uma revolução na forma de enxergar a fé. E a partir dos anos 90, no início dos anos 2000, Creflo então começa a aparecer na televisão com muito mais força, pregando exatamente essa mensagem. Seu programa Change Your World passa a ser transmitido em diversos países ao redor do mundo. Ele escreve livros, faz conferências, viaja o mundo inteiro. Seu ministério passa a alcançar pessoas em múltiplas nações no planeta. Mas por trás de todo esse crescimento havia uma batalha que ninguém via. Numa mensagem que ele pregou anos depois, Creflo compartilhou algo surpreendente para muita gente.
Ele disse que em um certo ponto da sua jornada, no meio de toda a pressão do ministério, das responsabilidades e das cobranças internas, ele chegou ao fundo do poço. Um colapso total por dentro, totalmente deprimido. Destruído por dentro, ele conta que naquele momento mais sombrio de sua vida, algo fez repensar e recalcular novamente a sua rota do alinhamento com Deus. Uma convicção interna, uma presença que ele descreve como a intervenção direta de Deus na sua história. Não um show, não uma voz de filme, mas algo real e poderoso que o trouxe de volta. Creflo fala desse episódio como um dos momentos mais transformadores da sua caminhada. E é impossível entender o que ele se tornou sem passar por esse vale. Porque um homem que esteve naquele momento de escuridão total decidiu escolher continuar a valorizar a vida. E depois desse episódio, ele passou a carregar uma perspectiva sobre vida e fé que vai muito além do que qualquer livro de teologia pode nos ensinar hoje. E é aqui que a história de Dola vai além do que a maioria das manchetes mostra. Porque enquanto o debate sobre aviões e estilos de vida tomava conta da internet, o ministério de Creflo continuava fazendo algo que poucos paravam para observar, ajudando pessoas reais com necessidades reais através das iniciativas sociais da igreja. O ministério tem desenvolvido ao longo de anos ações conectadas e concretas voltadas para toda a comunidade. Distribuição de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade na região de Atlanta e arredores, programas de assistência a moradores de rua com oferta de refeições, roupas e acolhimento, apoio a veteranos de guerra, especialmente ex-combatentes em situação de abandono, com sofrimento emocional, ações em comunidades carentes com distribuição de material escolar e suporte a famílias em crise financeira e, claro, presença em missões internacionais com ações que combinam evangelização e assistência prática em países ao redor do mundo. Essas iniciativas raramente ganham manchetes. O nome de Creflo não representa apenas polêmicas de internet, mas também representa a ajuda concreta de um ministério que acredita em prosperidade, mas também acredita no evangelho que ajuda os necessitados e os menos afortunados. Mas vamos voltar aqui ao episódio que colocou o Creflo no centro das discussões mundiais. A campanha de 2015 gerou uma reação enorme. A justificativa do ministério era objetiva. Uma aeronave particular permitiria que Creflo cumprisse uma agenda internacional intensa, com mais segurança e agilidade, levando o ministério a lugares de difícil acesso por voos comerciais. Para pessoas de dentro do ministério, era uma questão de logística e estrutura. Para a maioria dos de fora, era um símbolo de excesso. O debate sobre onde termina a necessidade legítima e onde começa o excesso. Esse debate continua aberto até os dias de hoje. Inclusive, que tal a gente debater isso lá nos comentários? Comenta aqui o que você acha dessa história. É possível comprarmos mesmo um avião para poder pregar mais o evangelho? Ou é apenas um evangelho que se desvirtuou do seu fim, que é a pregação das boas novas? O que você acha disso? Comenta aqui. E talvez seja uma das perguntas mais honestas que a história de Creflo nos convida a fazer. Alguns anos depois, em 2022, outro momento chamou a atenção de forma positiva. Em uma mensagem amplamente compartilhada, principalmente na internet, Creflo pediu publicamente que as pessoas jogassem fora seus livros antigos sobre dízimo. Ele admitiu que por anos havia ensinado o tema com uma ênfase excessiva em lei e obrigação, e que agora entendia que a generosidade devia ser ensinada à luz da graça e do amor, não do medo, não do legalismo como era ensinado antes. E que inclusive é ensinado por muitos até os dias de hoje. E para muitos isso foi um ato de coragem e honestidade raro de um líder do tamanho dele. Para outros, uma correção que veio tardia demais. De qualquer forma, foi um momento em que um homem público olhou para o mundo e disse: eu errei nesse ponto e estou corrigindo. Hoje, Creflo Dollar segue à frente da sua igreja, a World Change Church. A igreja mantém presença em Atlanta e em outras cidades dos Estados Unidos.
além de parceiros e congregações ao redor do mundo. E ele continua pregando, escrevendo e viajando. Mas ao longo dos últimos anos, observadores do seu ministério notam uma mudança gradual de ênfase doutrinária. Menos foco em fórmulas de prosperidade, mais foco em graça e em identidade em Cristo e saúde emocional e relacional. Creflo fala mais abertamente sobre as suas próprias lutas e os seus momentos de fraqueza. Sua esposa, Taf Dollar, também tem se destacado como voz própria dentro do ministério, com ensinamentos sobre cura emocional, relacionamentos saudáveis e também identidade. E juntos eles formam uma dupla que hoje parece mais preocupada em construir pessoas do que construir um movimento de poder. Se isso representa uma mudança genuína e profunda de postura ou uma adaptação à nova realidade da audiência cristã, só o tempo vai dizer. Mas é um capítulo que merece ser observado com muita atenção. A trajetória de Dollar nos coloca diante de perguntas desconfortáveis e necessárias. Como julgamos líderes que fazem bem e erram ao mesmo tempo? Como nós separamos a mensagem do mensageiro quando as duas coisas estão entrelaçadas? Como olhamos para um homem que esteve no fundo do poço? Como olhamos para um homem que esteve no fundo do poço, que foi restaurado, que construiu algo imenso e que ainda assim tomou decisões que muita gente considerou erradas? Talvez a resposta honesta seja com cuidado, com discernimento, sem extremos, porque transformar a Dola em um herói é ignorar erros reais. Mas também transformá-lo em um vilão é ignorar também que o bem real que ele faz e continua fazendo está aí para todo mundo ver. Ele é um homem com acertos, com erros, com arrependimentos, com uma história que ainda está sendo escrita. E talvez o que ele nos ensina não seja nem a teologia da prosperidade, da graça e nem as polêmicas do avião, mas algo mais simples e mais profundo, que nenhum ser humano é apenas uma manchete, que por trás de cada grande nome existe uma história complexa e que a fé genuína não transforma pessoas em perfeitas. Elas mantêm em movimento, em correção e em busca. Me diz aqui o que você achou dessa história. Gosta dos ensinos do Creflo Dollar? Já ouviu alguma pregação dele? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe ele com o máximo de pessoas possível. Vamos fazer com que esse canal cresça e eu preciso da sua ajuda. Vou deixar aqui mais 2 vídeos nos cards para você assistir, exatamente dessa série de pregadores da atualidade. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.